Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi, inclusive eu estou até testando agora uma coisa que estou colocando em Excel, né? A precificação, ela leva inúmeros fatores, né? Mas seria mais ou menos assim: teu custo, despesa e seu lucro, dá o preço final, ok? E aí você tem que levar em consideração quanto tempo você quer trabalhar, e aí você vai achar aí um valor da sua hora. Ou seja, aquele é o preço que te custa para você sair de casa. E isso vai variar muito, porque quanto mais você tiver custos variáveis, ou custo fixo, e quanto você tiver despesas, isso pode aumentar ou pode diminuir. E aí você consegue um preço bem interessante. Então, essa é uma técnica que eu desenvolvi, onde eu consigo achar. No livro que o Fausto escreveu uma vez sobre estúdio, né, lá pelo Sebrae, ele coloca algumas coisas assim, e aquilo geralmente é o que o comércio faz. E eu dei uma aprimorada naquela técnica ali. Eu acrescentei mais algumas coisinhas, e aí consegui chegar mais próximo daquilo que eu acho interessante. Mas hoje, um lucro de personal, o mínimo é 35%. Um lucro. Porque eu falo assim, não interessa quanto você cobra, quanto sobra. Tá? Perfeito. Então, às vezes, o cara fala assim, eu vou cobrar, sei lá, um exemplo, tá? Eu não cobro sessão, eu cobro preço fechado. Minha sessão é R$ 100, mas o custo do cara por hora é R$ 75. Então, o lucro dele é R$ 25. Entendeu? Então, é muito pouco. Ou seja, ele tem muito mais custo do que lucro. E o ideal é que você, pelo menos, equilibre isso. Né? Então, assim, hoje, a precificação tem que levar muito em consideração os teus custos, as suas despesas e o seu lucro. E aí você consegue ter um preço, assim, bem real. Então, assim, hipoteticamente dizendo, digamos que você queira trabalhar 200 horas por mês. Tá? Então, 200 horas como personal, 50 horas, 10 horas por dia, 50 horas semana, 200 horas mês. Digamos que teu custo fixo, variável com despesa naquele mês foi R$ 6.000. Você pega 6.000, divide por 200, vai sair um preço ali. Esse é o teu custo só para você sair da tua casa, por hora. Aí você tem que jogar o que você quer ganhar em cima. Perfeito. É isso. Eu particularmente, eu atuo dessa forma aí. É assim que eu enxergo. Você tem que ter a matemática. E muitas vezes o próprio profissional ele tem medo que assim são coisas diferentes. Uma coisa é você ter a gestão financeira, outra coisa é a matemática financeira. São Exatamente. coisas distintas. E aí o pessoal ele erra na matemática financeira. Porque Uhum. ele começa a ser confrontado pelo número, e aí ele quer falar, não, mas eu não sou tão bom assim, como que eu estou tendo prejuízo? E aí ele mesmo se auto-sabota. Então, Uhum. é aquela coisa. Meu pai sempre falava assim, que o dinheiro não leva desaforo. Nunca. Então, dentro da precificação, isso que eu falei é a parte, vamos dizer assim, básica. E aí depois você começa a colocar os recheios. Esses recheios que é a grande sacada, que ninguém fala. Todo mundo fala cobrar preço médio, mas isso aí é tudo balela. Eu fui logo na. Eu acrescentei um monte de coisa. Então, hoje eu falo para as pessoas: é assim, agora você vai fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E aí ele percebe que as coisas são bem diferentes daquilo que ele sempre viveu. É como se um mundo novo abrisse na frente dele. Aí ele começa a entender que ele agora está começando a ganhar dinheiro, que até então ele estava só ali, achando que estava legal. Todo mundo cobra 60, então eu cobro 60. Aí tem aqueles espertos que cobram 55, né? Que cobra menos do que a média cobra. E aí eu mostrei para as pessoas, não é assim que funciona. Funciona diferente. Você tem que saber qual é o teu custo, né? Qual é o teu preço para sair por hora de casa. Para sair de casa, você tem que pelo menos empatar.
Se você não empatar, esquece, fica em casa. E hoje eu vejo muitos colegas saindo e pagando para trabalhar, achando que está ganhando maior grana, e no final o cara está tomando ferro. E dá para partir de um valor base de R$ 2.500, trabalhando 8 horas por dia, e aí você utiliza esse ponto de equilíbrio, fazer essa equação e saber o Então, quanto que... o cara que ganha 2.500, ele não trabalha 8 horas por dia, porque ele trabalha no emprego dele de carteira assinada de 6 a 8 horas. E aí sobra 4 horas para ele trabalhar como personal. Então, na verdade, ele está atuando aí por semana 8, vezes 4, 32 horas como personal por mês. É isso? 4 horas por dia. Mais 4. Não, 5 dá 20, 8, é isso aí. Muito pouco. Ou seja, então ele não vai conseguir. E aí ele se baseia pelo preço que pagam para ele na carteira. Às vezes ele duvida. Isso que é engraçado, porque daí assim, eu cobro R$ 50 para o meu cliente, mas a mesma hora que você está tomando banho ou jogando, é as mesmas 50 horas que você está deixando de receber. E aí é aquela questão, quanto eu valorizo? Pô, mas se você tem um valor fechado de hora-aula, se eu estou estudando 1 hora, é R$ 50 o custo dessa hora também. Você tem que valorizar todo o dia. E aí então, a hora que você está dormindo, você está pagando também. É matemático, não tem tudo é matemática. Por isso que você tem que ter lucro para que você possa pagar as horas que você não está trabalhando. Você entendeu? Por isso que você tem que guardar dinheiro. O meu pensamento, quando eu saí da faculdade, era assim: quanto que eu preciso guardar por mês para daqui a uma década eu diminuir meus horários de trabalho? Hoje, para mim poder trabalhar 8 horas, é porque eu fui guardando dinheiro e esse dinheiro foi substituindo minhas horas presenciais de trabalho. Entendeu? Então, o dinheiro, na verdade, começou a trabalhar para mim. Então, se antes eu dava aula das 22 até as 23, hoje o dinheiro me paga para ficar em casa. Se antes eu acordava às 5 da manhã para atender, hoje esse dinheiro que eu guardei me paga esse horário, aí eu consigo dormir. Por isso que eu falo que na vida é tudo um processo. Não adianta você querer sair da noite para o dia, que nem a turma fala, vamos ganhar 10 pau da noite para o dia. Beleza, quero ver tu manter. Quero ver tu manter. Ganhar um mês você pode até ganhar, eu quero ver tu ganhar o resto dos meses. Duvido que os caras ganham 10 pau em dezembro, janeiro, fevereiro, mas não ganha mesmo. Se ele não tiver uma cartela, se ele não tiver fidelização, esquece. Hoje eu tenho cliente que chega dezembro, janeiro, me paga e não faz atividade. Mas ele entende a importância que eu sou na vida deles. Agora, será que essa turma que começou agora, os clientes vão entender isso? Não vão mesmo. Primeiro que os clientes acham que você está cobrando caro deles. Segundo, que eles acham que em dezembro eles vão sair de férias, não tem por que pagar. Eles não entendem a sua importância. Então, eles não entendem. Enquanto eles não entenderem, esquece. Esquece. Então, hoje, você tem que guardar dinheiro, não é para você ter uma boa vida, é para você diminuir as suas horas de trabalho. Para você... Existe um ditado que fala assim, só ganha dinheiro, né? Aliás, não ganha dinheiro quem trabalha mais. É aquele que trabalha menos, o ócio produtivo. Então, você tem que guardar dinheiro para você poder trabalhar menos. E assim sobrar tempo para você fazer outras coisas. E hoje todo mundo só olha para mim, o cara tá, pô, para você é tudo moleza. Mas quando eu estava lá atrás, ninguém veio falar comigo. Quando eu tomava na cabeça lá, ninguém via. Não é essa. É tudo uma meta. Você tem uma meta. Cara, eu não quero mais trabalhar das 22 às 23. Quanto que eu preciso guardar durante quanto tempo para render o que eu ganho hoje? Tanto. Então, vamos lá. Aí, começou, está segurando, pode vir inflação, pode vir o que for, mas dá para segurar? Então, agora, esse horário das 22, 23 não tem mais. Acabou. Acabou. Até porque, geralmente, esses clientes que estão nesses horários são clientes mais jovens, que é o público que eu não atendo. Os caras que são jovens, eles trabalham demais, então eles só vão treinar naqueles horários que ninguém quer treinar, cara. Então, eu fui mudando. Mas, para isso, há um planejamento. Para isso, você faz contas.
Então, tudo na vida, você tem que pensar lá na frente. Lembra? Eu não penso parar de trabalhar, mas eu penso como que eu vou ter uma aposentadoria para poder me manter. Uma coisa é você trabalhar por necessidade, outra coisa é você trabalhar por folga. Você já pensou? Cara, hoje eu tenho uma grana que me paga as 8 horas de trabalho por dia. Significa o quê? Que os horários que eu estou trabalhando não vai fazer diferença se tiver cliente, se não tiver cliente. Faz, já tenho garantido. Então, esse é o meu pensamento e por isso que eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar e comecei a olhar, ver onde seriam meus erros, comecei a corrigir um monte de coisa, e aí eu comecei a entender como funciona. Se vocês forem perceber, e se vocês forem ver, o europeu, ele quase não tem carro, ele não tem quase, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. Alguém me ligando aqui, desculpa, gente. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Tá, tranquilo. Mas tá, já, peraí que eu já